Eu gostaria de saudar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e continuar com essa série sobre o livro de Daniel. E hoje eu gostaria de estudar o capítulo 4 com você, capítulo 4 de Daniel. E esse capítulo 4 trata-se sobre o sonho que Nabucodonosor teve sobre uma grande árvore que crescia até os céus. E lembre-se que no capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor tem um sonho e Daniel dá o sonho e a interpretação para Nabucodonosor. Mas já no capítulo 4, Nabucodonosor tem o sonho e Daniel dá apenas a interpretação deste sonho. O livro de Daniel demonstra o desejo de Deus colocar servos fiéis e com caráter perto do rei, homens que pudessem testemunhar verdadeiramente quem é Deus, o reino de Deus. E será que Deus não colocou você perto de pessoas importantes para que você fizesse a mesma coisa? E será que você está fazendo? O livro de Daniel, no capítulo 4, narra no versículo 5, mesmo assim: tive um sonho que me espantou, estando eu na minha cama. Os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Assim narrou Nabucodonosor no capítulo 4, versículo 5 de Daniel. E este sonho que Nabucodonosor teve é de uma grande árvore que começa da terra e vai até o céu. Este era o sonho de Nabucodonosor. Agora, é interessante por que Nabucodonosor ele não chamou Daniel logo no princípio para dar a interpretação? Por quê? Bom, acredito eu que ele mesmo já sabia o que significava. Porque ele sabia que Daniel era o cara, sabia que Daniel era o profeta que poderia interpretar. Bom, mas acredito eu que ele já sabia o que significava o sonho e estava com certo receio. Bom, mas outra observação é que não é fácil um servo que em Daniel é obediente, comendo no palácio, vivendo no palácio, e no entanto chegar diante do rei e dizer para o rei, o grande rei Nabucodonosor: olha, grande rei Nabucodonosor, tu és esta grande árvore que vem, começa na terra e vai até o céu, mas essa árvore será cortada e o tronco e a raiz permanecerá na terra. É difícil. E dizer ainda mais: olha, Nabucodonosor, tu vai comer capim, tu vai viver com orvalho batendo nas tuas costas, tu vai viver entre os animais, tu vai criar penas como penas de águias. Era difícil para Daniel dizer tal coisa, mas Daniel era servo e era fiel a Deus e não ao homem, e precisava falar a verdade, e falou. Mas o interessante é que mesmo diante de tudo isso, Nabucodonosor, sabendo que tudo aquilo iria acontecer, e ele não mudou. E Daniel ainda diz para ele: olha, se tu mudares, fores generoso, misericordioso, talvez, quem sabe, a sentença ela pode mudar. Mas ele não mudou, continuou. E certo dia ele estava andando pelas corredores do seu palácio e ele estava dizendo: esta não é a grande Babilônia que eu construí para a minha honra, para o meu poder e para a minha glória? E não terminou de falar as palavras. E o que acontece? Ele já lhe saiu os sentidos. Mas por quê? Para ele entender que quem está no controle é Deus, não é ele. É Deus que põe, é Deus quem tira. É Deus quem estabelece reis e reinos, não é o homem. Mas o mais interessante de tudo isso aí também é que, mesmo Nabucodonosor sendo esse rei tirando o que ele era, Deus ainda deu uma oportunidade para que ele voltasse e fosse rei novamente. Mesmo ele tendo cercado a cidade de Jerusalém, destruído o templo, destruído o povo de Deus, escravizado, sendo o homem mau que ele era. Por aí eu entendo que todos têm uma segunda oportunidade, mesmo sendo mal, mas se arrepender e deixar os maus caminhos, terá uma segunda oportunidade. No capítulo 4, versículo 16, é lhe dado a sentença, dizendo:
Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Nós entendemos que 7 tempos são 7 estações, porque na antiga Babilônia só existia 2 estações, verão e inverno. E sendo assim, nós entendemos que aproximadamente 3 anos e meio, o tempo que ele passou convivendo entre os animais, comendo erva no campo. E no versículo 22 diz: Tu és, ó rei, que cresceste e fizeste forte, a tua grandeza chegou até o céu e o teu domínio até a extremidade da terra. E este vigia que ele via que descia do céu, com certeza é um anjo que descia para quê? Para lhe dar a sentença. E diz que esse vigia, ele atava ali os pés com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja-lhe molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Mesmo depois do sonho que Nabucodonosor teve e Daniel interpretou, o rei Nabucodonosor não se arrependeu, continuou do mesmo jeito com sua vidinha. Olha, Deus estava dizendo para Nabucodonosor, mesmo depois de Deus dizer para ele: olha, tu vai comer capim, tu vai viver entre os animais, tu vai ficar louco. Mesmo assim, ele não se arrependeu. E você? É diferente? Será que é diferente com você? Tem muita gente vivendo com cadeias de ferro e de bronze colocada por Deus, ficando louco e não se arrepende. Olha, quando o homem não escuta a voz de Deus, ele escuta o juízo de Deus. O objetivo de Deus não é destruir o homem. O objetivo de Deus é convertê-lo e salvá-lo e restaurar a sua vida. Este é o objetivo de Deus. Uma pessoa me procurou e disse: pastor, eu tive um sonho. E este sonho eu via um mar grande, bonito e limpo, muito atraente. E eu mergulhava. Quando eu mergulhava, via que as águas não estavam limpas, estavam sujas. E tinha uns peixes esquisitos, preto, que parecia ser peixe, não parecia ser peixe. Mas eu ficava lá porque eu gostava, estava gostoso. E eu disse: significa que você vai se desviar. Você vai negar o nome de Jesus. E foi o que aconteceu. O mar é o mundo. Ele via o mundo atraente, mas quando ele entrava no mundo, via que as águas estavam sujas. O mundo é sujo. E os peixes esquisitos eram demônios que estavam tragando ele. E hoje? Hoje ele se desviou da presença de Deus, está negando Jesus, não fala mais o nome de Jesus, está enganado pelo mundo, iludido e atraído pelo mundo. É o que acontece hoje com muita gente. Saia do mundo, aceite Jesus como seu Salvador. Veja Nabucodonosor, um homem duro e cruel e tirano, que esmagou o povo de Deus, destruiu o templo, destruiu a cidade santa, mas no final de tudo ele se arrependeu e Deus deu oportunidade para ele. Mesmo assim é com você. Deus pode salvar qualquer um, pode ser bom, pode ser ruim. Se aceitar Jesus como Salvador e deixar a vida de pecado, se arrepender verdadeiramente, você tem que entender que Deus cuida dos seus. E antes que o mal venha, que o mal aconteça, Deus, ele mostra através de sonhos, através de revelação, através de uma palavra, através de uma profecia. Deus mostra para que você não se desvie dos seus caminhos. Agora, a decisão é sua, se você vai se desviar ou continuar no caminho de Deus. O caso de Nabucodonosor, por exemplo, ele teve um sonho e Daniel interpretou, porém ele desobedeceu, ele não quis obedecer a Deus e ele pereceu e comeu capim por causa disso. E esse sonho que eu contei de um companheiro, ele era um cristão, mas ele se desviou do caminho de Deus, mas antes Deus mostrou para ele o sonho que ia acontecer, e ele decidiu desobedecer e se desviar do caminho de Deus, mas a decisão foi dele. A decisão é sua, de obedecer ou desobedecer a palavra de Deus, é sua. Então você tem que decidir por Jesus. Jesus Cristo vai salvar a tua vida. Amém.